Kuye kwamemeza abaprofeti emandulo, kumemeza abantu abadala kangaka, ngwe bantwana kanisaleleli ngani. Umbiko wokuzalwa kwenkosi uJesu, nazo inkanyezi enhle nazo Wonke landelwa izazi zivele mpumalanga, zimemeze ngazwi linye sithi izelwe inkosi yamakhosi. Que ele, Com certeza, ele, com certeza. ele quer muito, porque o memorial ele tem um significado muito importante, porque está sendo construído num lugar muçulmano, por ele ter sido tão usado pelos ingleses como um símbolo contra o Islã, e agora os islamitas recebem um memorial dele lá. Tem uma coisa de, assim, sabe, passar por cima desse problema do passado. Vamos começar de novo essa relação, sabe? Então acho que no fundo Acho que uma prova antes de qualquer coisa, uma prova de tolerância. de né? tolerância. Isso é a coisa mais. Quando eu falo que eu sou a favor da diversidade cultural e da liberdade de culto, é exatamente isso. O Brasil tem liberdade de culto e a Turquia também tem liberdade de culto. E acho que a gente pode dar um exemplo, sabe, para o mundo afora, que como a gente pode viver assim, em um lugar onde se respeita a crença de todo mundo. E acho que a figura mais importante, realmente o elo mais importante que o Brasil e a Turquia têm para se divulgarem como sendo dois países exemplares nesse sentido, é muito mais São Jorge do que o Lula e o cara encontrarem com o presidente do Irã, sabe? Do que apoiarem o Irã, sabe? O Erdogan e o Lula. Acho que São Jorge tem um apelo maior, mais importante. Aramonga, a associação tem uma agenda de eventos que vai participar, você já tem essa cronologia pronta que queira divulgar? Estamos sempre aceitando convites assim, para eventos. Se for no Rio, nesse momento fica mais fácil por causa para ficar mais em casa. Mas a gente sempre está aceitando o convite para participar e assim, a oportunidade de divulgar sempre é importante. Legal. E aí a gente... Estou escrevendo um livro a respeito. Bom saber. Estou escrevendo um livro. Já tem título? A princípio era Jorge da Capadócia, do Brasil e do Mundo. Mas agora eu já não sei porque as experiências que eu tive com São Jorge são tão interessantes que o livro acaba se tornando meio... Mas é o quê? Você vai contar... biográfico, sabe? Entendi. Vai contar a história de São Jorge, vai ser a tua experiência. Eu vou contar mais a minha experiência e, claro, incluindo questões históricas. Porque se eu for escrever um livro sobre São Jorge é tudo segundo a lenda. Não existe um documento que prove que ele realmente nasceu na Capadócia, que ele realmente... Não existe. Esses documentos que existiam a respeito dele foram queimados do cristianismo primitivo. Eles foram queimados. Então, o primeiro documento que existe sobre São Jorge é 100 anos depois da morte dele. E, Nossa, muito tempo. 100 anos depois tem um documento. A Igreja Católica não tem nenhum arquivo, não tem nada sobre ele? Na verdade, a Igreja Católica, ela prega a história que ela quis sobre São Jorge. Porque, como sempre. Né? Porque quando os católicos foram a Bíblia, é bom lembrar que a primeira Bíblia não era católica, né? As primeiras escrituras não eram católicas. A Igreja Ortodoxa surgiu muito antes, os católicos vieram depois. Mas
Tanto que quando eles foram escolher quais os santos seriam os santos mais importantes, porque são os santos que entram na liturgia, né? No calendário litúrgico. Tem um ranking, né? Tem um ranking. Então, quando eles foram escolher os santos, eles colocaram, inclusive, São Jorge como sendo um santo de uma categoria, de certa forma, inferior, porque eles não podiam provar que ele realmente tinha existido. E eles venderam a imagem que eles quiseram, mas no Oriente a história é outra, a história da Igreja Ortodoxa. Então, se você for pesquisar, eles são detentores da história mais primitiva. É possível até que essa história de São Jorge, como outras tantas, tenha agora um reaquecimento, porque a Igreja Católica Ortodoxa, a Igreja Católica Apostólica Romana está se reaproximando dos ortodoxos. Pode Olha, ser que... seria tão bom, né? É. Porque, na verdade, o Papa excomungou o líder da Igreja Ortodoxa. Já há tempos atrás. Isso, Lá há 1000 anos atrás. Ele foi... Um excomungou o outro. E agora, para que eles se aproximem, eles teriam que... Eu não sei nem como que se fala o contrário de excomungar, eles teriam que comungar de novo. Fazer as pazes. E envolve muitos interesses e tal. Mas assim, é uma pena. Eu acho que pena que João Paulo II não pôde ficar, 200 anos no... Mas eu acho que esse processo de reaproximação começou no final do pontificado dele. Eu acho, não tenho certeza não. Talvez a gente não tenha noção, assim, eu estou percebendo agora do quanto esse homem foi importante para a história da humanidade, João Paulo II. Se você tiver a oportunidade de ler sobre a história dele e ver que, apesar dele ser um cara também conservador em muitos aspectos, ele foi o responsável por coisas muito, muito importantes, revoluções que aconteceram exatamente na relação da Igreja Católica com outras religiões e tal. Não acredito que essa comunhão vá surgir tão cedo, sabe? Acho que dentro da Igreja Ortodoxa, dentro da Igreja Ortodoxa também existem 5 patriarcados diferentes. Então, por exemplo, eles não têm um único papa, eles têm 5. Se com um já é complicado. Já é complicado, então eles têm 5. Então nem entre eles se entendem direito, entre eles têm problemas. Enfim, mas a igreja tem alguns documentos, sim, sobre São Jorge, mas o que a igreja tem mais de documentos sobre São Jorge é a partir do século XI, que foi quando surgiu a primeira lenda sobre a princesa e o dragão. A princesa e o dragão surge, 800 anos depois da morte de São Jorge. E era uma lenda a princípio. Aí um padre chamado Jacopo di Veronese que escreveu a Legenda Áurea, que era um romance. Ele pegou a história de todos os santos e romanceou para aquele público daquela época, da Idade Média. E a Legenda Áurea passou a ser, hoje, para os ocidentais, como uma verdade sobre os santos. Só que ela não é baseada na verdade histórica. Agora, eu entendo eles, porque hoje, se nós, com toda essa tecnologia que a gente tem, com internet e tudo, e com a conexão do mundo que a gente tem, é difícil a gente entrar em contato com esses documentos. Imagina um cara lá na Idade Média, onde ele andava a cavalo, de carroça, entendeu? Então, para eles, de repente, essa fonte era a fonte correta. Mas aí hoje você volta mais ao passado, você vê, não, essa história foi inventada depois. Entendeu? Então, os primeiros documentos que existem são da Igreja Ortodoxa, a respeito de São Jorge. Muito bem. Quer falar mais alguma coisa? Faltou perguntar alguma coisa que seja importante para a associação, para o projeto? Hoje tem uma história legal, não sei, depois você decide se você vai usar a história ou não, mas é uma história que me impulsionou, porque eu já tinha feito a promessa, fazia 2 anos que eu tinha feito a promessa para São Jorge, e assim, todo mundo dizia que não podia, que não ia dar certo, não sei o quê, não que eu tenha desistido, mas de vez em quando tinha uma desestimulada, assim.
Exatamente hoje, porque de sábado, quando eu estive lá na palestra, fazia 2 anos que meu sobrinho tinha sofrido um acidente. E como eu não tive filhos, eu tenho tão poucos sobrinhos, eles são como se filhos fossem para mim. E o meu sobrinho hoje faz 2 anos que ele morreu. E eu tenho uma história incrível, porque desde o dia que ele morreu e que ele foi enterrado, numa gaveta do jazigo da nossa família, eu fiquei com claustrofobia. Eu tinha a sensação de que ele não podia respirar. E comecei a sentir, eu tinha pesadelo, eu tinha sonhos ruins, e eu sofria muito e eu queria saber onde ele estava. E eu falava para ele, me mostra através de algum sinal, alguma coisa onde você está, que eu preciso ver se você consegue respirar onde você está, que era a minha grande preocupação. Entre 2 a 3 meses depois da morte dele, eu tive um sonho que eu chegava num lugar verde, lindo, e encontrava com ele. E ele estava tão feliz, e ele respirava tão profundamente e dizia, olha tia, como eu estou feliz. E foi um encontro tão lindo. Ele falou, vem que eu vou te mostrar onde é que eu durmo. E pegou pela mão e foi me levando. Tinha uma espécie de um belvedere e eu vi uma tumba. E ele falou, tia, é ali que eu durmo. Eu falei, eu não aceito que você durme numa tumba. Eu não aceito isso. Ele falava, tia, mas é o lugar mais confortável do mundo. E eu disse, não, mas eu não aceito. Vem que eu te mostro. Eu hesitei muito em chegar próximo à tumba. E ele falou, deita, tia, deita para você ver como é confortável. Eu não queria deitar na tumba, eu não aceitava o fato de que ele estivesse na tumba. E ele insistiu tanto, e eu deitei na tumba. E quando eu deitei, eu olhei e tinha o São Jorge enorme por cima da tumba dele. Aí eu falei, Jonas, você está com São Jorge? Ele falou, claro, tia. Eu cavalgo todas as noites com São Jorge. E curei daquele problema de claustrofobia. 1 ano depois, eu fui para Israel para conhecer a tumba de São Jorge. E quando eu cheguei, eu praticamente desmaiei, porque era a mesma tumba do meu sonho. História bonita, né? É uma história que me comove muito, sabe? Não só você, todos nós. Então, eu tenho tantas histórias com São Jorge, assim, eu vou documentar no livro. E também porque eu quero que, em esse memorial sendo construído, pretendo que ele fique lá por muitos e muitos anos. Eu não quero que depois que eu vá embora, alguém diga que foi construído por algum motivo religioso ou político. Então, eu preciso escrever o livro para deixar claro quais as razões que me motivaram a construir o memorial, sabe? E essas razões a favor da liberdade de culto, que acho que não tem nada mais importante do que você poder expressar aquilo que você acredita. Com certeza. Maravilha. Parabéns. Márcio de Jagum, da Casa da Malga de Paulo e do Chico Anísio, para o programa Orelha.